Claquete gravando. Olá, sejam bem-vindos ao Pet no Sofá. E hoje estamos aqui com uma convidada. A Pipoca veio nos ver, que linda. Mas como a Pipoca ainda é uma menina, novinha, menor de idade, teve que trazer uma humana. Ela trouxe essa humana aqui, ó. A doutora Tati, ela é especialista em cirurgia, especificamente ortopedia, e veio falar pra gente hoje de um assunto bastante interessante, que é a displasia. Mas antes da displasia, fala da Pipoca. A Pipoca, gente, ela é uma cachorrinha de 7 meses, é uma Shih Tzu. E lembra no segundo programa do Pet no Sofá que eles falaram pra gente do comprar um cão de raça, adotar um cãozinho sem raça? A Pipoca é uma misturinha dos dois, porque ela é um cão de raça que foi adotado. Gente, o Matias tá, enlouquecido na Pipoca. Matias, menos. Eu nunca vi o Matias tão apaixonado por uma cachorra como ela. Eu acho que foi amor à primeira vista. Ela foi adotada, né? E ela tá comigo desde os 60 dias. E eu peguei ela no canil, ela foi doada por ser fora do padrão da raça. Mas ela é linda. Ela é a coisa mais amada. Olha como ela é linda. E ela é super boazinha. Mas ela não tem displasia, né? A Pipoca ainda não sabemos se ela tem displasia. Mas o que é displasia, então, doutora? Hoje a Tati? gente vai falar de displasia coxofemoral, que é importante, porque a gente tem displasia no cotovelo também. Sim. Então, quando a gente fala de displasia coxofemoral, a gente está falando de uma doença que dá no quadril, no bumbum dos cachorros. E é uma doença que acomete todos os cães, acomete gatos também. E a gente tem muito problema com dor e claudicação, né? Desde o filhote até o cão mais velhinho. E a gente sabe, a gente ouve falar e todo mundo lê que tem diferença predisposição racial. Tem raça que pode ter mais, tem raça que pode ter menos, mas explica um pouco pra gente como que é esse lance. É hereditário? O que eu tenho que me preocupar a hora que eu vou comprar um animal, vou a um canil, enfim. A displasia é verdade, sim. Algumas raças têm uma predisposição maior. Labrador, pastor alemão, Rottweiler, Golden. Hoje em dia a gente fala que 80% desses animais têm a displasia. Né? Na maioria das vezes, predisposição são cães de grande porte, médio. Grande porte. É uma doença congênita e hereditária. O que isso significa? O né? que significa? É uma doença congênita que nasce com o cão. E hereditária que o papai e a mamãe dele vão interferir se ele vai ou não ter a doença. Ele vai herdar isso. Ele vai herdar dos pais a a doença. Em relação à incidência, né? Você falou de cães, mas e gatos? Podem ter? Sim, a gente antigamente, né, uns anos atrás, a gente falava que era uma doença de cães de grande porte, ponto. Hoje em dia a gente já vê muitos gatos, principalmente a raça Maine Coon, né, que são os gatos gato gigantes. de grande porte, né? É o São gato os gatos de grande Serem porte. tão grandes, talvez favoreça isso, aumente a predisposição ou não? Não tem estudo mostrando, mas é o gato que mais tem, na verdade, a displasia. A gente já tá encontrando a displasia nos cães de pequeno porte, né? E isso vem da manipulação genética da raça. Acreditamos que sim. Como que a gente faz, né? Você aí em casa, eu acho que essa informação é bem importante. Eu tenho um cachorro. Como ele apresenta os sintomas de uma displasia? O que eu posso ver e falar, meu cachorro pode ter displasia, ou meu gato pode ter displasia? Normalmente é um cão ou um gato que vai evitar saltar, que vai evitar fazer exercício. A resistência ao exercício é o principal sintoma, né? Muito proprietário, né? Os tutores chegam pra gente no consultório falando: doutora, meu cachorro andava comigo 5 km por dia, hoje ele anda 2 quarteirões, ele senta, ele se recusa a andar. Isso é um dos principais sintomas. O cão que começa a ficar muito deitado, dorme mais, fazer menos exercício. Algumas vezes pode ter de um lado e de outro não. Então, ele anda, ele manca, ele puxa uma patinha. E também uma característica muito legal da displasia, muito legal não, né, gente? Mas pra nós veterinários, Pra diagnosticarmos, é que eles correm que nem coelho, com as duas patas, né? O cão, ele normalmente é uma pata na frente. Mostra pra gente, irmã. O Leme, Mostra nós aqui como o é. Leme pode tentar, assim. Leme coelhinho, aí pode tentar. Eu tenho uma dúvida.
Em cão, eu acho que talvez seja mais fácil por conta desse lance de passeio, né? De levar. Agora, gato que fica só dentro de casa, que não passeia muito, é um pouco mais difícil? O gato, ele é muito mais difícil pra gente e pro tutor. Por quê? O gato, pra demonstrador, é muito difícil. Né? Ele demonstrador, a gente costuma falar quando assim é insuportável. Peraí, a gente vai ter um programa de dor com ela. Sim. Então, A pergunta que vocês estão querendo que a gente faça, a gente vai fazer no próximo. O gato para de comer e ele para de saltar. Então, o meu gato subia na geladeira, meu gato ficava em cima do armário. Hoje em dia ele só fica na caminha, no sofá, ele não dá esses pulos maiores que tem um impacto maior, né? Então é o principal. Mas é muito mais difícil. Normalmente, a displasia é um achado no gato. Entendi. Né? E é verdade que ela paralisa o animal, que o animal não consegue mais andar, ele fica paralisado? É mentira. Displasia não paralisa. Não, é mentira mesmo. A displasia, o cão pode assim evitar andar ao máximo por dor, mas a displasia não paralisa. Ela não é uma doença que atinge o sistema neurológico do cão. Ouviu? Tá? Ouviu? É muito importante. Às vezes, e não é difícil acontecer, a gente tá com o cão paralisado, levar no veterinário e ele fala, é displasia. Vá no especialista, leva, porque paralisia não é displasia. isso quer dizer que você não possa ter um estrupiado que vai paralisar e os tenha dois, displasia bilateral Sim, coxofemoral. com certeza. Pode estar associado, mas um não causa o outro. Né? São Exatamente. coisas que acontecem junto. Concomitantes, mas... Concomitantes. Exato. E para o veterinário conseguir diagnosticar a displasia? Só um exame clínico no consultório já basta? Ele precisa de um exame de imagem, um raio-x? Uma boa pergunta. Na verdade, assim, a displasia, a primeira coisa que a gente faz é ver o animal andando. Correndo, a gente vê correr que nem um coelhinho. Andando, ele anda com muita dificuldade e a maioria anda com as perninhas bem juntinhas, né? O cão, ele anda uma perninha na frente e uma atrás. O cão com displasia, ele tá sempre assim, ó. Né? Porque ele poupa o movimento da articulação. Tipo modelo desfilando. Exato. Tô com vontade de fazer xixi, rebolando. Aí E eu achei aí? que você tava mesmo. Eu já falta só um pouco. E aí o que a gente faz, né? Passa o exame clínico mesmo. Eu vou pegar a pipoca pra demonstrar pra vocês. Bem, mais ou menos, tadinha que vai dormir. O principal movimento que a gente faz é esse aqui, ó. A gente põe a perninha pra trás. Arrancar a pata. Tá do vendo que cachorro. ela tem um sinal de dor, né? Quer testar no mesmo? Melhor não. Ai, vai que sai. Eu também, o Matias vai não que ele precisa ver, grita. não. Vai que. Aí, quando a gente faz isso no cão displásico, ele sente bastante dor, Não né? vai fazer Tem isso. algumas provas, também alguns testes específicos, a prova de ortolane, que às vezes a gente tem que sedar o cão por causa de dor mesmo, pra a gente confirmar que ele tem dor na articulação. A partir do momento que a gente viu que ele tem a dor, raio-x. Tá? Então a gente radiografa, o raio-x é muito importante pra gente ver o grau da displasia, né? Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, né? Dependendo do grau, a gente vai pensar no tratamento e vai ser o prognóstico do paciente. E tratamento? Como que a gente faz, né? É só cirúrgico? Tem algum tratamento se eu não quiser operar meu animal, ele for muito velho, que possa ser feito? Como funciona isso? Tem vários fatores que influenciam no tratamento, né? A gente tem o conservativo e o cirúrgico. O conservativo, o que é conservativo? É aquele animalzinho que a gente vai tratar com remédio, fisioterapia, acupuntura, né? Quando que eu escolho o tratamento conservativo? Num cão jovem, que não tem ainda a doença de degeneração articular, que é a nossa famosa artrose. A gente sempre tenta o tratamento conservativo. Por que fisioterapia? Porque acupuntura para fortalecer musculatura, tendão, a cápsula articular. E muitas vezes a gente tem um ótimo resultado. Quando o tratamento conservativo não tem resultado, é um animal que tem muita artrose, tudo, a gente tem algumas opções de cirurgia. A gente tem a denervação, a gente tem a colocefalectomia, que são as cirurgias normais do nosso dia a dia. Denervação é uma cirurgia que a gente só raspa o ossinho e tira a dor da articulação. O animal continua com a doença e tudo mais. Mas a denervação, você disse que ele continua com a doença, então pode progredir. Pode, ela pode progredir. A principal complicação, digamos assim, do animal com displasia é a luxação da articulação.
né? O que é luxação? A luxação é quando o fêmur sai do acetábulo, né? A gente tem uma articulação que funciona aqui, com a displasia isso vai ficando rasinho, rasinho até a hora que sai. Quando a gente tem essa luxação, a gente precisa sim do procedimento cirúrgico, né? Na displasia, normalmente, a gente faz a colocefalectomia, né? O que é isso? A gente tira a cabeça do fêmur, corta um pedacinho do osso, né? Parece horroroso, mas é algo que tem bom resultado e é sempre uma última opção. Mas ele volta a ter bons movimentos? Anda normal, volta a andar normal e ele dá uma reboladinha. Existe prótese? Igual Existe. pra medicina? Prótese de Pra quadril? displasia, na verdade, a única cirurgia que, assim, cura a displasia, né? Todo o resto a gente não cura, a gente mantém o animal estável, dá qualidade de vida. A única coisa que cura a displasia é a cirurgia de prótese. Mas ainda é uma técnica que tem muita complicação, né? Rejeição. Muita rejeição e é caro. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, né? Como que eu posso tentar ter um animal não displásico? Na hora de comprar, a gente procurar canis sérios. Hoje em dia, para o canil poder comercializar determinadas raças, os pais têm que ter o laudo. Não é displasia negativa, né? Porque a displasia vai A, B, C, D e E. É permitido cruzar até uma displasia C. Não é o ideal. Na minha opinião de ortopedista que cuido dos animais displásicos, nem o B poderia cruzar. Até o A, B e o C podem cruzar. Então não é que você tem um laudo de displasia liberando o pai e a mãe para ter filhotes, né, para procriar, não significa que eles sejam negativos de displasia. Então a gente tem muito problema com isso, que o proprietário fala, mas o pai e a mãe era negativo. Não é. Então ele tinha um baixo grau de displasia. Mais baixo, Mas não tinha. necessariamente os filhotes vão nascer iguais. Muito obrigada. Pipoca pela sua Por mim, vocês veem como ela adora com a bunda pra cima e eu fico no rabo da coitada da pipoca. Pois é, ela trouxe bastante esclarecimento sobre a raça, né? E você sobre displasia. Obrigada, viu, Tati? Obrigada a vocês pelo Tati. convite, Que foi um delícia. prazer. E se tiver alguma dúvida, né, escreve aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de tema pra gente trazer um especialista, também coloca aqui embaixo. Se não, curte o nosso vídeo, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Até. Obrigada.